Confira as emoções finais de A História de Joana. Yadira fala para Chimmis que trouxe toda a comida para ele com muito amor. Chimmis agradece seu amor. Yadira pede para o namorado não se esquecer do compromisso que eles têm e pergunta se o mesmo está emocionado e preparado para dançar. Chimmis conta que sim. Felipe aparece falando que os dois parecem duas crianças. Yadira pede para o mecânico para de ser um invejoso e pede que Chimmis não se esquecer do compromisso deles. Felipe comenta com o amigo que a mulher está a maior dando corda para o mecânico pergunta para ele se continuar em pé a ideia dele ir embora. Chimmis afirma que sim e fala que vai abrir uma casa perto de sua própria oficina e diz que ela vai se chamar Chalanchilango. Felipe fala que vai sentir saudades dele lá. Chimmis diz que ele também vai. Felipe conta que o rapaz vai conseguir um lugar bem melhor que lá e pede que o mesmo recomende alguém para ajudar ele ali. Chimmis responde que tem os candidatos perfeitos para trabalhar na oficina dele. Felipe pede para Chimmis ajudar ele com isso no dia seguinte. Henriqueta fala para Carlos que por fim a cervejaria está onde sempre teve que ficar. Carlos responde que ainda falta as vendas voltarem de quando Gabriel estava à frente delas. Henriqueta diz que eles precisam dar tempo a tempo e conta que deseja renunciar seu cargo e fala que já estava falando sobre essa possibilidade caso Gabriel voltasse. Carlos fala que a moça vai fazer falta na empresa. Henriqueta responde que ninguém é dispensável e conta que Daniela é mais capacitada para ficar com seu cargo e pede para ele dar uma oportunidade para ela. Josefina comenta com suas filhas que Salvador e Pacheco andam entre policiais pelo trabalho deles. Margarida fala que Rogério é o próprio diabo. Josefina diz que elas precisam fazer algo que seja produtivo como rezar e fala que isso é melhor a se fazer do que ficar sem fazer nada e pede para suas filhas irem com ela. Gabriel e Joana visitam Alma e Tomás na fazenda. Alma pergunta como se chama o menino. Gabriel responde que o garoto se chama Eduardo Rubio. Alma diz que o nome é igual ao do avô dele. Gabriel fala que Joana quem colocou o nome. Joana comenta que Gabriel falava tanto de seguir o legado da família que decidiu colocar o nome do pai dele. Alma comenta que sempre achou a fotógrafa uma mulher especial desde o dia que a viu. Tomás diz que vai ir buscar as coisas em seu carro. Alma pede para o casal entrar. Detetive Salvador levado pela ambulância. Rogério é preso pelos policiais e vê os filhos dele antes de entrar no carro. Mulher fala para Rogério que ele está preso por subornar as autoridades, de sonegar imposto e pela eliminação da Francisco de Almas e diz que devido à lista de crimes cometidos por ele não terá direito à fiança e fala que ele será transferido no dia seguinte até a espera do julgamento dele. Manuel e Paula aparecem em casa. Amparo vai até seus filhos e diz que graças a Deus eles estão bem. Paula fala para sua mãe que foi horrível e diz que seu pai quis colocar eles como escudo nas mãos dele e conta que o mesmo eliminou Camila. Manuel conta que Camila salvou a vida deles. Paula segue chorando. Jenny fala para Joana que ainda não sabem nada de Salvador mas que qualquer coisa vai avisar ela quando souber de alguma coisa. Joana afirma que ela e Gabriel estão ocupados e diz que está lá para qualquer coisa que eles precisar. Jenny fala que os ama e comenta que Joana e Gabriel quis ir lá mas que havia pedido para eles não irem. Memo diz que a moça fez bem por estarem melhor com o filho deles. Josefina conta que não tem mais nada que eles possam fazer. Felipe diz que eles deveriam se ocupar também com os deveres deles. Jenny pergunta para Pacheco o que aconteceu. Pacheco diz que foi tudo muito rápido quando Salvador levou um tiro e que ligou imediatamente para pedir a ajuda dos médicos. Margarida responde que os médicos sabem o que faz e que ele agiu a tempo e fala que só resta eles serem pacientes. Jenny conta que Salvador se preocupa com todo mundo. Felipe responde que é apenas o trabalho dele e que é isso que os policiais fazem. Gabriel elogia Joana. Joana conta que deixou o menino dormindo e diz que Alma deve acabar mimando o garoto. Gabriel fala para Joana que estava se lembrando da primeira vez que a trouxe em sua fazenda com seus pais. Joana diz que lá foi a primeira vez que eles se beijaram. Gabriel comenta que sempre teve vontade de beijar ela. Joana fala que espera que isso seja para sempre assim. Gabriel começa a beijar Joana. Doutor pergunta sobre os parentes de Salvador. Jenny diz que é a esposa dele e pede que o médico não diga que seu marido voltará a trabalhar caso contrário ficará irritada. Médico pede para a mulher não se preocupar pois tudo está bem. Jenny comemora com sua mãe dizendo que o detetive está bem. Jenny adverte o marido e conta que ele a deixou preocupada e fala que iria bater nele se caso ele perdesse a vida. Salvador diz e lembra que todos estavam trocando tiros com Rogério e os capangas dele. Jenny conta para o detetive que atiraram nele.
Jenny comenta que Pacheco agiu rápido de chamar a emergência. Salvador fala que é a primeira vez que o amigo age rapidamente. Jenny pede para o policial nunca deixar ela. Josefina fala que deseja tomar um banho urgente depois de andar muito longe e pergunta para seu filho se o banheiro está limpo. Felipe comenta já havia deixado o banheiro limpo. Josefina diz que ficar feliz que todo mundo estejam voltando aos seus devidos lugares. Felipe que ainda não. Josefina pergunta o motivo. Felipe responde que viu sua mãe beijando Memo dentro de casa. Josefina pede para o mecânico não falar isso por ser a mãe dele. Felipe conta que fica muito feliz que sua chefa esteja dando uma nova oportunidade para a vida, ainda mais para uma ótima pessoa igual Memo que sempre esteve atrás dela. Josefina conta que Margarida é quem está indo na onda e diz que ele deveria fazer a mesma coisa. Felipe fala que vai se trocar. Josefina pergunta para seu filho se ele já vai trabalhar depois de ter chegado. Felipe afirma que sim, pois Chimis deve estar o esperando com um novo funcionário para ele analisar e diz que em breve voltará. Felipe chega em sua oficina. Felipe pergunta para Chimis que horas o novo cliente vai aparece. Chimis responde que daqui a 20 minutos ele aparece. Chimis avisa para o amigo que seu substituto já chegou e que está tomando banho. Felipe responde Chimis e diz que estava pensando no caminho que a ida dele pudesse ser um sinal para que ele ficasse sozinho ali. Chimis ri e fala que ele não poderia lidar com tudo sozinho e diz que o mesmo vai gostar mais do substituto do que dele. Felipe fala que já confiava nele por saber como ele trabalhava. Henriqueta aparece vestida na oficina de Felipe. Felipe pergunta se aquilo é uma brincadeira. Henriqueta conta que se formou como assistente técnica de mecânica. Chimis fala para Henriqueta que a deixa em boas mãos. Henriqueta pede para o mecânico começar a trabalhar se for contratar ela. Gabriel fala para Bruno sobre a eliminação de Camila. Bruno diz que sua irmã não era ruim e fala apenas que o destino apenas a pegou de surpresa. Gabriel responde que se lamenta bastante por não ter conseguido fazer nada por ela. Bruno diz que não foi culpa dele. Gabriel fala para Bruno que vai cuidar da mãe dele para que não falte nada para ela. Bruno afirma que não vai descansar até destruir Rogério. Amparo pede para sua filha fugir do país. Manuel diz que isso será a melhor coisa que ela faz. Luciano se oferece para ir com a moça para cuidar dela. Pacheco aparece na casa dos Fuenmayor e diz que eles têm uma ordem de prisão contra Paula pela tentativa de eliminar Joana e revela que Javier Queiroz a denunciou. Amparo fala para sua filha não ir. Paula afirma que tudo é verdade e diz que precisa assumir as consequências. Amparo se desespera pedindo que sua filha não faça isso. Paula pede para sua mãe acalmar e diz que não vai ser igual ao seu pai e assumir a culpa por ser a coisa certa. Rogério chega ao presídio e detentos ficam de olho nele. Homem acaba encurralando Rogério e o levando até Bruno. Bruno debocha e diz que esperava ver a casa dele e dá as boas-vindas para o vilão ao novo lar dele. Rogério afirma que tem dinheiro para oferecer a ele para que o protejam e afirma que todos estão na casa dele como o próprio diz. Bruno se enfurece e pede para o salafrário limpar seus sapatos. Rogério fica em pânico. Bruno fala que não quer eliminar ele para que ele sofra mais ainda até chorar. Bruno revela o nome dele e conta que é irmão de Camila e afirma que Rogério já está eliminado. Pacheco comenta com Salvador que eles conseguiram e diz que Rogério e Queiroz já estão presas. Salvador agradece. Jenny pede para o marido não fazer isso por quase ter perdido a vida e diz que precisa conversar com o novo comandante para colocar ele em um lugar mais seguro. Pacheco comenta com o detetive já disseram o lugar que ele vai ficar. Salvador pergunta onde. Pacheco revela que o detetive vai ser o novo fiscal. Felipe pede para Henriqueta não se sujar. Henriqueta comenta com Felipe que ele sempre a disse que não poderia estar ao mundo dele mas que sempre desejou estar no dele e conta que já estava cansada de tanto poder e pressões na cervejaria e diz que sente que pode ser mais feliz ao lado dele se ele permitir. Felipe elogia a moça e conta que gostaria mais um teste para ela e pergunta se ela sabe qual é o nome do carro. Henriqueta responde que é um Prospector 92 e diz que a vê em perfeito estado e fala que a única coisa que faria mudar as estruturas do carro por uma de vinil por ver o modelo muito velho. Felipe diz que fica um pouco mal ao ouvir a moça falar sobre as coisas dele. Felipe e Henriqueta acabam se beijando. 3 anos depois Paula acaba saindo da prisão. Paula fala para Luciano que finalmente pagou sua dívida e que se sente em paz com ela mesma e que já está preparada para começar uma nova vida. Salvador fala para Pacheco que há muito tempo eles não têm um novo para resolver. Jenny aparece perguntando o motivo dos dois estarem ali ainda.
Salvador pergunta para a esposa o que aconteceu e afirma que ele e Pacheco mais Jack estavam ocupados com o trabalho. Jenny responde que eles devem chegar cedo para dar o exemplo. Salvador pergunta para Jenny se está bem o seu filho. Jenny conta que sim e pede para se apressarem. Felipe pergunta para Henriqueta como ela está se saindo. Henriqueta afirma que está bem e diz que fez um serviço completo no carro com limpeza e novos pneus. Felipe fala que a moça tem lindos olhos. Margarida aparece na nova oficina e comenta que sua mãe pediu para chamar eles para se arrumarem caso contrário não chegaram a tempo. Margarida pede para o casal ir com ela rápido. Josefina ajuda uma cliente com as compras e pede para ela pagar quando o filho da mesma chegar dos Estados Unidos. Memo a observa e diz que a ama por ser bastante generosa. Soraya e Carmela fala para Josefina que elas têm uma notícia e pede que ela preste atenção. Josefina pergunta o que seria. Carmela conta que elas conseguiram fazer com que Condesa e Polaco comprasse os doces delas. Soraya diz que Pepito quem conseguiu fazer o acordo. Carmela comenta que elas vai ter que expandir o negócio delas. Memo responde que as mulheres conseguem ser produtivas mesmo com as fofocas delas. Josefina pede para as vizinhas cuidar de suas vendar pois precisa ir para a formatura. Manuel pede para Diana chamar Sofia em seu escritório. Manuel entrega os documentos para Dani. Dani responde que as vendas superou as expectativas deles. Manuel afirma que eles seguiram voando com elas. Dani agradece o rapaz. Joana aparece na cervejaria. Manuel vê o filho da fotógrafa. Dani pergunta como ela se sente. Joana responde que está bastante emocionada. Dani afirma que ela também está. Joana fala que Eduardo precisa falar com o pai dele urgente. Eduardo corre para abraçar seu pai. Gabriel diz que o ama muito. Joana pede para o empresário não chegar tarde para ser os primeiros. Gabriel afirma que eles serão os primeiros. Joana Bravo é chamada ao palco de sua formatura e é ovacionada. Josefina fala para sua filha que agora sim elas venceram e diz que ele tem a primeira das Bravos que vai estudar na universidade. Jenny comenta que isso é um grande prazer. Joana mostra seu diploma e é aplaudida pela família e pelos seus amigos. Jenny fala para Joana que está tão orgulhosa dela que todo seu amor não cabe no corpo. Joana conta que a mesma está esperando seu irmão. Jenny diz que seu filho será tio de seu neto. Josefina pede para sua filha não colocar títulos na família. Salvador pergunta quais são os planos de Gabriel com Joana. Gabriel conta que gostaria muito que Joana fosse trabalhar com ele na cervejaria para cuidarem juntos de sua empresa. Memo afirma que é uma ótima união deles a casa e o trabalho. Joana fala para sua mãe e avó que gosta muito delas e que são-se exemplo de vida. Viviana conta para Manuel que tem um presente para ele. Manuel pergunta para os amigos se ele viram como ele é mimado. Gabriel responde que está vendo. Viviana fala que é o amor. Felipe aparece cumprimentado o cunhado e os amigos perguntando como estão e os elogiando. Joana e sua família chama Felipe para se juntar a elas. Joana afirma que se não fosse por sua família não teria realizado seus sonhos e diz que eles saíram em seu chão e que o amor e o apoio deles são suas asas. Felipe fala que as ama. Margarida aparece e conta que Alma pediu para eles se sentirem. Joana diz que se já tinha se esquecido que era a anfitriã. Gabriel agradece sua família a amiga por estarem em sua vida e fala para Joana que está bastante orgulhoso dela e diz que a ama muito. Joana responde que também a ama. Joana conta que está bastante agradecida e diz que sua avó ensinou que ela pode superar seus esforços e fala que aprendeu com a vida que as coisas difíceis abrem espaço que permitem eles de se amar muito mais e fala para Gabriel que ele e seu filho sempre foram seu verdadeiro destino. Gabriel fala para a fotógrafa que a ama. Joana responde que também o ama. Gabriel afirma que está muito orgulhoso dela. Joana diz que ela também está. O casal se beija e todos aplaudem.